Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está assistindo a minha terceira videoaula de calculadora HP. Na aula anterior falávamos sobre como a calculadora financeira pode ser utilizada para acompanhar movimentações financeiras, como de extrato bancário ou de fluxo de caixa. E como finalizou com o resultado com a nossa conta com saldo negativo, que informa que pode estar usando o cheque especial. Mas vamos prosseguir para a aula agora de porcentagem. Como calcular porcentagens utilizando a calculadora financeira. Então vamos aprender agora como utilizar a função de porcentagem na calculadora financeira. Para essa função nós vamos conhecer a tecla de porcentagem, que é essa tecla que tem o símbolo de percentual, de porcentagem, que ela é a primeira função da tecla, então não é preciso acionar nenhuma tecla especial. Então, o primeiro exemplo, eu estou querendo saber quanto que é 14% de 300. Então, vamos zerar a calculadora, apertando F e Reg. Zerei a calculadora. Eu quero saber 14% de 300. Então, nesse caso, você sempre vai inserir primeiro o número e depois o percentual que você quer desse número. Então, o número é 300. Eu tenho 300 e dou Enter. Então, eu tenho o número 300 e eu quero saber 14% desse número. Então, eu digito 14 e depois por cento. 14% de 300 é 42. Mas agora, essa calculadora, ela também permite você fazer subtração de percentual. Então, eu sei 42, eu quero diminuir esses 42 de 300. Então, vamos zerar a calculadora e observar. Eu digito 300, aí eu vou descobrir 14% de 300. Então, digitei o número 14, depois porcentagem. Achei que o 14% de 300 é 42. Agora eu quero diminuir de 300. Então, aperto a tecla menos. Então, ele diminuiu. Então, 300 menos 14% é igual a 258. Nós temos um outro exemplo que é, eu quero somar 14%. Vamos ver como que faz. Zero a informação da calculadora, aí eu vou digitar 300, entra, depois eu digito 14%, então descobri, 42 é 14% de 300, aí eu quero somar 300, soma e chegamos ao resultado de 342. Também podemos fazer a divisão, segue o mesmo princípio, vamos zerar a calculadora. Zeramos. Agora eu vou digitar 300, entra, 14%, achei 42. Agora eu quero dividir. 7,14. Aqui no resultado deu 7,143. Se eu quiser ver 3 casas decimais, como foi dito anteriormente, aperto F e 3. Ele vai me mostrar o número com as 3 casas decimais. Vamos ver agora o último exemplo, que é 300 vezes 14%. Eu zero a calculadora, F, Reg, digito 300, que é o número, entro, depois 14%, achei 14%. Eu vou querer multiplicar esse valor, achei 12.600. Então, veja que os cálculos de percentuais ficam bem simples, porque você acha o percentual e depois multiplica. Na calculadora convencional, você primeiro faria 2 operações, que é primeiro quanto que é 14%, que é 42, e depois você teria que inserir novamente 300 vezes ou mais ou menos. Então, a calculadora financeira, nesse caso, ela te dá uma agilidade maior do que na calculadora convencional. Bem, uma vez que vocês já aprenderam a fazer cálculo de percentual com a calculadora HP, podemos prosseguir para diferença entre percentuais. Isso é uma ferramenta muito útil no comércio. Então, assim, muitas vezes, você, como no primeiro exemplo, vamos supor que você está vendendo um produto que custa R$350.
e o seu cliente pediu para que fizesse esse produto a R$ 300 numa negociação. Então, assim, é 350, o cliente faz por R$ 300, mas você não sabe quanto que essa redução, esse desconto de R$ 50 representaria em percentual. Porque muitas vezes, de acordo com o cálculo de formação de preço da empresa, ela não pode exceder, por exemplo, a 10% de desconto. Então você precisaria saber quanto de desconto você estaria dando em percentual quando reduzisse o preço do produto de 350 para 300. Então vamos ver na calculadora? Então primeiramente vamos zerar a calculadora apertando F e Reg. Bem, agora que zeramos a calculadora, vamos embora inserir 350 é o valor do produto. 350, entra. Vamos diminuir as casas decimais para 2 casas, para ficar melhor o entendimento. Então, diminuir para 2 casas apertando F2, reduzir 2 casas decimais. Então, inserir o valor do produto, 350. Seu cliente quer que você faça esse produto por R$ 300. Aí, na hora que eu digito R$ 300 e aperto a diferença, essa tecla de diferença de percentual, ele vai me achar menos 14,29. Significa o quê? Que você estaria dando 14,29% de desconto em relação ao preço do produto. Então, 350 para 300 equivale a 14,29% de desconto. Vamos comprovar essa conta, porque se eu pego 350 menos 14,29%, significa que eu acharia R$300. Vamos comprovar na calculadora? Vamos ver aqui no exemplo. 350 menos 14,29, vamos ver na calculadora? F, Reg, aí eu digito 350, entra 14,29 percentual, acho 51, aí eu aperto menos, deu 299,98. Como o arredondamento está para 2 casas decimais, acaba que o valor não deu um valor exato, mas você arredonda para R$300, então comprova que a soma está correta. Agora, enquanto a situação se inverte, o produto custa R$300 e você vai dar um acréscimo. Você está numa empresa comprando um produto por R$300. Aí você quer comprar a prazo. Essa empresa vai dar um acréscimo de R$50 no produto. Aí você quer saber quantos por cento de acréscimo que você está tendo nesse produto. Então, vamos zerar a calculadora, F-Reg. Então, R$300 é o produto que você quer comprar, entra. 350 é o preço que ele vai custar a prazo. Então, se eu apertar o diferencial de porcentagem, ele vai dar um valor positivo. Então, significa que esse produto está tendo um acréscimo de 16,67% em relação ao preço principal. Então, de 300 para 350 dá 16,67%. Vamos tirar a prova? Zera a calculadora. Aí agora nós vamos digitar 300, entra, 16,67%, achei 51, mais 351 centavos. Como eu já havia dito, na hora de tirar a prova, essa questão de arredondamento, porque você só está usando 2 casas decimais. Se você usasse mais casas decimais, você ia chegar a um número mais exato. Então, podemos perceber que a calculadora financeira nos permite calcular a diferença de percentual. Bem, na próxima aula falaremos sobre a função calendário.